Vender uma casa exige paciência e determinação, e para alguns corretores de imóveis pode ser quase impossível vender algumas propriedades. Ao aceitar um novo cliente, sempre há uma aposta. A casa pode vender rapidamente, ou você pode acabar preso dentro de um poço de dinheiro que nunca vai a lugar nenhum. Quando as irmãs e corretoras de imóveis Gleides e Carla Spizirri foram contratadas por uma mulher de 96 anos que pretendia vender sua casa, elas esperavam o pior. Ela viveu lá por mais de 72 anos e algo parecia muito estranho sobre a ligação da mulher. No entanto, elas decidiram verificar o lugar de qualquer maneira. Preparando-se para o pior, Gleides e Carla entraram na casa pensando que teriam uma venda difícil, mas o que encontraram lá dentro foi absolutamente chocante. O que essa senhora idosa tinha a esconder? Você não vai acreditar nessa história. Para as corretoras imobiliárias Gleides e Carla, era apenas um dia normal no escritório. Elas estavam ocupadas, verificando seus anúncios, planejando exibições e contatando seus clientes atuais. As irmãs se tornaram uma dupla dinâmica no mundo imobiliário, depois de unir forças em 2009, deixando os corretores locais envergonhados por sua capacidade de vender praticamente qualquer coisa. No entanto, elas estavam prestes a receber uma ligação que testaria seus limites. Naquela tarde, as irmãs receberam um telefonema de uma senhora idosa que pretendia vender a sua casa. Elas passaram os princípios básicos de seu acordo usual com os clientes e tentaram obter mais informações da mulher, que atendia pelo nome de Joyce. Infelizmente, esta estava longe de ser uma chamada normal. Gleides percebeu imediatamente que havia algo estranho na voz e no comportamento da mulher ao telefone. Ela não respondia às perguntas diretamente e parecia longe de se entusiasmar em termos de vendas. Na verdade, ela quase parecia relutante. As irmãs logo começaram a suspeitar que ela estava escondendo algo delas. Cada vez que pediam detalhes sobre a casa, Joyce se esquivava das perguntas ou não dava respostas. Imediatamente, elas começaram a se perguntar se ela era algum tipo de acumuladora ou se a casa estava em um estado horrível de abandono. Apesar de suas dúvidas, Gleides e Carla sabiam que poderiam vender gelo para um esquimó. E daí se a casa estivesse em mau estado? Elas nunca haviam recuado de um desafio. Foi então que descobriram algo fascinante sobre o interlocutor. Joyce revelou que tinha acabado de completar 96 anos e morava em sua casa por mais de 72 anos. Não era de se admirar que ela parecesse relutante em vendê-la. No entanto, as irmãs concordaram em marcar uma visita para ver a propriedade, acreditando que definitivamente poderiam ajudar a idosa. Mais tarde, as irmãs descobriram que a casa não tinha sido tocada em termos de reparos nos últimos 70 anos, exceto por uma pequena remodelação da cozinha para trazê-la aos padrões modernos. Isso levou Gleides e Carla a temer pelo pior. Quem sabia em que estado estava a casa? Será que a velha senhora conseguiu mantê-la todos aqueles anos em sua idade avançada? À medida que se aproximava a data da nomeação de Gleides e Carla para ver a casa, elas começaram a se preocupar. Elas não sabiam se a casa estaria limpa quando elas chegassem e temiam que ela pudesse estar cheia de lixo que foi coletado ao longo dos muitos anos que Joyce viveu lá. No entanto, as irmãs concordaram em vender o lugar, então agora elas precisariam tirar o melhor proveito da situação. Um aspecto positivo da situação era que a propriedade estava localizada em um bairro muito agradável de Toronto. Os preços dos imóveis estavam disparando na área, então, mesmo que o interior estivesse uma bagunça, elas ainda poderiam ter um bom lucro.
Quando as irmãs chegaram pela primeira vez à casa para ver a propriedade, ficaram um pouco desapontadas. Embora o bairro pudesse estar crescendo e crescendo, a casa em si era bastante simples. Elas poderiam conseguir uma quantidade média por ela, mas apenas se o interior estivesse em excelentes condições. Lentamente, Gladys e Carla se aproximaram da porta da frente. Elas, honestamente, temiam o que poderiam encontrar lá dentro. Será que deveriam entrar? Estaria o imóvel cheio de problemas de mofo e de encanamento? Apesar da apreensão, as mulheres decidiram permanecer profissionais e dar uma espiada na casa. Você não vai acreditar no que elas encontraram. No início, as irmãs não podiam acreditar no que viam. A casa era linda, o interior em nada combinava com o exterior. Era quase estranho como a casa era bonita por dentro. Elas poderiam ter entrado na propriedade errada por engano. A casa parecia boa demais para ser verdade, como se as irmãs tivessem entrado no set de um filme. Estava longe de ser o lixão que imaginaram que seria. Na verdade, elas estavam começando a pensar que haviam garantido uma possível mina de ouro. As cores foram o maior destaque da casa, de verdes lindos a rosas corados. Cada cômodo era vibrante e vivo. Não é simplesmente espetacular? O mais incrível na casa era como cada cômodo era diferente. A cor, a arte e os móveis representam um estilo diferente. Isso tornava a casa muito original e Carla e Gladys acreditavam que isso seria um grande atrativo para compradores em potencial. Cada cômodo era como uma cápsula do tempo, cheia de itens de várias décadas. À medida que as irmãs exploraram a casa, continuaram a encontrar mais coisas para amar. Infelizmente, houve um pequeno problema. A única coisa negativa que as irmãs conseguiram dizer em termos de casa foi o quão feminina era. As cores não eram neutras e quase as lembravam de uma casa de bonecas. No entanto, os detalhes imaculados da casa poderiam ajudar um potencial comprador a ignorar as cores. Apesar da decoração feminina, um dos melhores cômodos da casa passou a ser o porão. Foi como ser transportado para o set de Mad Men, completo por um bar equipado com pia, painéis de madeira e uma decoração vintage dos anos 70. O cômodo era certamente um destaque e que as corretoras de imóveis acharam que seria um ótimo ponto de venda. Gladys admitiu que estava preocupada com o fato de o quintal ser um problema devido ao seu tamanho pequeno e à falta de paisagismo. No entanto, Carla acreditava que a singularidade do interior da casa ofuscaria esse detalhe. Apesar de Joyce cuidar do lugar e da bela decoração, Gladys e Carla sabiam que nunca deveriam confiar a olho nu. A casa poderia parecer perfeita, mas escondendo uma série de problemas invisíveis, como mofo, danos causados pela água e uma fundação rachada. A casa teria de ser inspecionada de cima a baixo antes de ser anunciada. Felizmente, apesar de ser uma casa muito antiga, Joyce a mantinha em perfeitas condições. Os inspetores foram muito meticulosos e concluíram que a casa estava dentro do padrão. Dizer que Carla e Gladys ficaram pasmas seria um eufemismo. Após a inspeção, Carla e Gladys anunciaram a casa para venda por mais de $700 mil. Imediatamente, uma guerra de lances começou para a propriedade, com compradores de casas em potencial enlouquecendo pelo interior da casa. Todo mundo que havia queria a casa para si. Muitas das pessoas que visitaram a casa sentiram que ela parecia mais um museu do que um lugar para morar, já que tudo parecia intocado pelo tempo. No entanto, Joyce admitiu ter atualizado a cozinha na década de 1960. Então, com uma casa tão bonita, por que Joyce queria vendê-la?
Bem, de acordo com ela, a administração da casa de 2 andares era demais para ela e ela queria se mudar para uma comunidade de aposentados. A única coisa que Joyce queria mencionar era que a casa não vinha com os móveis. Sua filha havia pedido isso muito antes de ela decidir vender. Portanto, os novos proprietários podem querer repensar a decoração interior, uma vez que não terá uma aparência tão vintage depois de vazia. Se há uma lição que Carla e Gladys aprenderam com Joyce e sua casa, foi que não se deve julgar um livro pela capa. Embora a casa possa ter parecido simples por fora, o interior era um diamante em estado bruto. Esperamos que os novos proprietários o valorizem tanto quanto Joyce. O que você achou da casa dela? Gostaria de morar lá? Comente e não se esqueça de clicar em gostei. Esse simples gesto é importante e contribui muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. As informações são de FNN, AIS Pop e Daily Mail. Imagens de reprodução, edição NC. Se você gosta do conteúdo deste canal, clique aqui nos vídeos recomendados. Não se esqueça de clicar em gostei. Cada like e comentário é importante e faz toda a diferença, além de contribuir muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Até a próxima!